Galera, eles respeitam as ruas. Não adianta tentar outro tipo de comunicação com parlamentares, com governadores autoritários. O único caminho para que eles entendam a nossa vontade é manifestação, é a gente indo às ruas. Perceba que as manifestações feitas no último domingo foram um sucesso, na verdade sábado e domingo, né? Porque já gerou uma movimentação, um retrocesso no autoritarismo de alguns governantes que vinham e insistiam em implementar planos que não estavam de acordo com a realidade que a população estava percebendo. Então os movimentos de rua tiveram êxito, a ida das pessoas às ruas, ou você que não foi de alguma maneira manifestou o seu apoio. É isso que a gente precisa fazer. Eles sabem que na verdade é o nosso voto que os coloca lá. E se nós manifestarmos a nossa indignação, certamente nós os faremos repensar as suas atitudes. Então, tivemos aí êxito, pelo menos eu entendo dessa forma. Eu quero ressaltar aqui a maldade que tentaram fazer com aquela movimentação que foi feita, porque é sempre assim, sempre que o povo vai às ruas, tentam implementar a pecha nas pessoas que estão ali de posições autoritárias, e na verdade não é. É o povo comum, é o povo de bem. Eu estava lá e vi que estava interessado em promover a liberação da movimentação do povo, a volta ao comércio, por exemplo, aqui em São Paulo. Estavam contra o plano, a modificação, o substitutivo do plano Mansueto, que o Congresso fez uma aberração, a gente já falou sobre isso no último áudio. Ou seja, existiam pautas claras contra a intervenção do Maia, que está se achando um primeiro-ministro. Nós não somos um regime parlamentarista, nós somos presidencialistas, ele tem que se colocar no seu lugar. As pautas eram muito claras, eram contra governadores, por exemplo, que querem prender pessoas que rompem ou quebram o isolamento, que quer monitorar o seu celular. Tinha uma pauta muito clara e não tinha nada a ver com intervenção militar. Algumas pessoas sim falaram em intervenção militar, mas isso é vontade de indivíduo e não do coletivo, do todo, né? E sempre foi assim, toda a movimentação do povo na rua, a oposição, aqueles que não têm interesse na vontade da população, colocam essa marca de que é uma ação autoritária, de que são pessoas que querem intervenção militar. Isso é uma grande mentira. Eu ressalto aqui a movimentação do MBL no mesmo sentido. Vocês do MBL, vocês sofreram isso alguns anos atrás, só que vocês mudaram o entendimento de vocês e hoje vocês operam ao lado daqueles que reprimem o movimento social, o movimento popular. Vocês viraram políticos de verdade, deixaram de ser um movimento de rua, portanto perderam totalmente a credibilidade, pelo menos para mim, ok? Mas foi um sucesso. Eu vi, tive a oportunidade, filmei, eu vou colocar aqui no vídeo, movimentação de pessoas infiltradas com bandeiras do AI-5. Eu vi eles chegando na festa. Não sei se você já entrou numa festa que você não foi convidado. Você já se sentiu fora do seu lugar? Pois é, eles estavam assim, chegaram mansamente e se posicionavam estrategicamente atrás de cada foto. Eu tirei foto deles, eu vou colocar aqui para você ver, porque eu percebi essa movimentação. Existiam sim pessoas infiltradas querendo insinuar que aquele movimento democrático era um movimento que pedia autoritarismo, que pedia ditadura. E eu vou mostrar isso aqui em fotos que eu tenho. Então, o movimento social, o movimento popular, a ida às ruas gerou efeito. Quanto ao Roberto Jefferson, que acabou no mesmo domingo, né, às 8 horas, delatando lá, entregando um plano obscuro, um plano que a gente já sabia que estava acontecendo, mas ele traz alguns dados, alguma documentação que comprova essa articulação que está acontecendo por trás. A gente sabe que o Bolsonaro, o discurso dele é um discurso que incomoda e o comportamento dele incomoda também, porque ele rompe com essa troca de favores que há muito tempo está estabelecida no Congresso Nacional, essa relação promíscua entre executivo e legislativo. E ele traz uma coisa que a gente já sabia, só que ele conhece os meandros do poder, ele tem contato com aquilo lá. Alguns disseram, mas o Roberto Jefferson é alguém sem credibilidade, e eu pergunto sem credibilidade por quê? Toda a denúncia que ele fez quanto ao mensalão se representou ou foi constatada pela justiça. Ele mesmo foi preso e outros, inclusive o seu José Dirceu, experimentou cadeia por conta das delações dele. Então, ainda que ele tenha o seu caráter controverso, as falas dele, as afirmativas dele, confirmam com a verdade. Isso comprovado pela própria justiça, que prendeu aqueles que ele delatou. Então, agora não é a hora de desmerecer a figura do Roberto Jefferson. O que ele fez foi um favor para nós, porque trouxe à tona a verdade de novo. Mais uma vez, ele traz à tona a verdade, ainda que o seu caráter seja algo que eu não vim aqui defender. Agora, o que ele diz precisa ser investigado, precisa ser levantado. Há um cenário
de enfraquecimento do governo por parte dos outros poderes. A gente tem a tripartição do poder. São independentes e harmônicos entre si, executivo, legislativo e judiciário. A gente tem um movimento de aglutinação do parlamento com o STF, no sentido de enfraquecer todas as ações do Jair Bolsonaro. E isso precisa estar diante dos seus olhos. Isso cheira a golpe. Isso cheira a golpe. Tá? Uma maneira de enfraquecer. É como se fosse uma sociedade de 3 pessoas, 2 comungando interesses próprios para enfraquecer o terceiro sócio. É como se assim fosse. Não pode ser dessa maneira. Os poderes eles precisam ser equilibrados e se equilibrar. Ok? Através de suas ações, põe limites, põe travas ao outro. A partir do momento em que há um acordo escuso entre 2 poderes, o terceiro fica óbvio, enfraquecido e subjugado. Então, cuidado com isso, fiquemos atentos, a gente precisa estar bem ligado nessa movimentação. Os governadores já recuaram diante do movimento popular, diante da nossa saída às ruas, da tua manifestação nas redes sociais. O governador de São Paulo, o João Ditador Dória, já insinuou que a partir do dia 11 vai pensar no planejamento de afrouxar a quarentena. E é óbvio, ele viu que o povo está infeliz, insatisfeito e que não está de acordo com esse posicionamento dele. Ele sabe que se continuasse nessa toada vai ser impeachmentado. Ele sabe disso. O povo de São Paulo estava na rua e gente de toda a classe social, vamos dizer só empresários, mentira. Gente de todas as classes sociais e que precisava se manifestar porque estava em desalinho, em desacordo com o que estava acontecendo. Ok? Então o Dória já recua. Aí alguns dizem, mas isso faz parte do plano, né? É sempre assim, sempre tem um ajuste, né, para toda a movimentação dos governantes. Eles se ajustam, eles se adaptam, eles são voláteis, né? Mas se ele tivesse de fato a intenção de mobilizar ou de flexibilizar o isolamento, por que ele não fez isso quando anunciou que ia até o dia 10? Na verdade, isso não fazia parte dos planos. E a pressão de domingo fez com que tão logo, hoje, ele já se movimentasse no sentido de acalmar as massas. Não, calma. Calma que nós vamos mudar a maneira como estamos abordando esse isolamento. Mas digo para você, fique atento. Políticos estão acostumados com promessas. Nós precisamos cobrar execução. Se não fizer, nós vamos à rua de novo. E vamos fazer buzinaço, vamos fazer carreata, até que vocês entendam que a vontade de vocês, principalmente porque elas não estão em conformidade com aquilo que o povo acredita, há de ser contestada pela grande maioria. Vocês vão ter que suportar o povo em cima de vocês. Vocês sabem que isso não é fácil de lidar, ok? Então, assim, a estratégia é enfraquecer, como o Roberto Jefferson falou, muitos outros especialistas têm falado no mesmo sentido, de que a estratégia é enfraquecer, caducando, deixando de aprovar, deixando de pôr em plenário para votação as medidas que o governo propõe e criar uma agenda paralela, para ao final chegar-se à constatação de que o presidente, na verdade, nada fez e tudo foi o parlamento. Essa é a estratégia. Todos sabem que Bolsonaro tem as ruas, todos sabem que essa é a força dele. Ele não foi eleito dentro dos moldes pré-estabelecidos, do establishment. Ele, de verdade, foi eleito por um poder paralelo, né? Pelo povo se manifestando em redes sociais, e isso se refletiu lá na frente em votos nas urnas. E isso não mudou. Isso não mudou. Bolsonaro continua tendo as ruas, continua tendo a população a seu favor, e isso não quer dizer que essas pessoas que o seguem são burras ou que não raciocinam. É porque, na verdade, elas têm a capacidade de olhar independente daquilo que vocês determinam. É possível se criar um outro pensamento e se entender as coisas diferente daquilo que a mídia determina, por exemplo. É possível. Então, faz todo sentido. Gustavo, mas e se Bolsonaro fizer alguma coisa errada? E se ele de alguma maneira se corromper? Ele verá a força das ruas contra a sua atitude. Mas no momento, ele tem atendido justamente aquilo que a população que o elegeu tem pleiteado. E não adianta ninguém dizer o contrário. Okay? Não tenho um político de estimação. Eu, por sinal, nunca fui um cara inteiramente crédulo no Bolsonaro. Eu tinha muitas desconfianças a respeito dele, mas muito em estima ele se elevou
na minha perspectiva, depois de ver a maneira como ele se comportou durante esse coronavírus, durante essa questão dessa pandemia. Eu percebi ele enfrentando os nossos reais inimigos, enquanto um monte de gente aí que parecia ser alinhado com algum propósito popular, se vendeu. Na verdade, ele lutou contra os nossos principais inimigos, China, OMS, governadores ditadores, contra o próprio parlamento, que está fazendo de tudo para atrapalhar o governo dele, inclusive prejudicando a população que sofre com desabastecimento e não teve coragem de liberar o fundão eleitoral. Governadores, por exemplo, que fizeram festa durante a pandemia no carnaval. Essa é a nossa indignação e nós vamos continuar externando aqui, quer vocês queiram ou não. E se não atenderem à vontade popular, vocês verão a população na rua. Nada de AI-5, nada de militar, tudo via democrático.